Você deve ter visto por aí as super promoções que o Sofisa Direto tem feito em seus investimentos. A taxa de rendimento oferecida é superior à de seus concorrentes. Mas aí vem a questão, o Banco Sofisa é seguro? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Então fica até o final para você entender os riscos que você tem ao investir no banco. Um passo importante antes de investir em uma empresa é entender sua história. Afinal, se ela já está no mercado há muito tempo, ela já foi testada no tempo, ou seja, já passou por ciclos econômicos e conseguiu superar as crises. O Sofisa foi fundado em 1961 como Sofisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, focado em negócios voltados ao financiamento de pessoas físicas. Em 1981, o banco foi comprado pelo empresário Varujan Burmayan e em 1990 foi transformado no Banco Sofisa S.A., focado no atendimento de pequenas e médias empresas. Em 2006, Varujan Burmayan faleceu e sua esposa Hilda Burmayan assumiu o controle do banco. No ano seguinte, o Banco Sofisa tornou-se uma companhia de capital aberto e suas ações foram incluídas no nível 2 de governança corporativa, sob o código SFSA4. Em 2011, o banco criou o Sofisa Direto, sendo 100% digital e conta com tarifa zero. Por fim, em 2016, o banco resolveu fazer um OPA, Oferta Pública para Aquisição de Ações, ou seja, o Sofisa resolveu fechar o capital. A empresária Hilda Burmayan desembolsou 60 milhões de reais para comprar as ações do banco. Os controladores também precisavam obedecer a uma ordem da CVM, que identificou em 2014 que os Burmayans haviam comprado mais ações do que poderiam no mercado e que seriam obrigados a fazer uma oferta de compra aos minoritários ou teriam de vender algumas de suas ações. Em novembro, o Sofisa voltou a ser um banco de capital fechado. A família Burmayan possui diversos outros negócios além do Sofisa. Eles possuem um banco nos Estados Unidos, o Sun State Bank, além de 5 shoppings no interior de São Paulo, 3 redes de alimentação, 3 redes de lojas de calçados e 2 redes de vestuário, num total de quase 450 lojas no país, entre próprias e franqueadas. O atual presidente do Banco Sofisa é Alexandre, um dos 4 filhos de Hilda e Varujan. Ele morou por 7 anos nos Estados Unidos, onde comandava o outro banco da família na Flórida. Agora que vimos um pouco dos quase 60 anos de história do banco, vamos falar um pouco sobre o relatório contábil. As demonstrações financeiras foram auditadas pela Deloitte, que é uma das principais empresas de auditoria independentes do mundo, e não foi encontrada nenhuma inconsistência com as informações financeiras de forma relevante. Além disso, os auditores não levantaram incertezas quanto à continuidade operacional, ou seja, o banco continuar suas atividades e não quebrar. Vale lembrar que a auditoria tem limitações quanto aos pareceres sobre as informações dadas pela administração, porém pode ser visto de uma maneira positiva o parecer dos auditores. O Sofisa conta com um patrimônio líquido de mais de 800 milhões de reais, ativos de mais de 6,2 bilhões e presença em 9 estados do território nacional por meio de uma rede de 14 agências. O banco apresentou crescimento de lucro nesse primeiro semestre de 2020 em comparação com o primeiro semestre de 2019, mesmo apresentando decréscimo de receita no mesmo período. Agora vamos falar um pouco dos ratings do banco. As agências de rating são empresas independentes e especializadas na avaliação das informações financeiras de diversas empresas no mercado para avaliar o risco de crédito. As agências divulgam parecer por meio de um relatório financeiro e atribuem uma nota que avalia o risco da empresa, chamada de rating. As 3 principais agências no mundo são a S&P, Fitch e Moody's. Vamos ver como está o rating do Sofisa por essas agências. A S&P classificou como AA em outubro de 2019, que pode ser considerado como uma qualidade elevada de pagamento e baixo risco de calote. A Moody's classificou como AA3 em junho de 2020, que também é considerado como um baixo risco. A Fitch classificou o banco como A+, para longo prazo, e F1 para curto prazo, que também representa uma qualidade de pagamento. Por fim, o Riskbank, desenvolvido para avaliações do risco e performance dos bancos do Brasil,
atribuiu um rating de médio prazo BRMP1, que também representa um baixo risco de crédito. Assim vemos que, no geral, as agências classificaram o Banco Sofisa como seguro e com baixo risco de calote. Isso é um bom indicador para testarmos que o banco é seguro para investir. Lembre sempre de verificar as atualizações do rating nos sites das agências ou no site do próprio Sofisa. Outra forma de avaliar o risco de um banco é pelo índice de Basileia. O índice mede a proporção entre o dinheiro da própria instituição e o capital de terceiros, que é o que ela deve para outras pessoas e entidades. Vamos dar um exemplo para facilitar. Se o banco X tem um índice de Basileia de 20%, isso quer dizer, de maneira simplificada, que para cada R$100 emprestado para pessoas e empresas, os acionistas do banco têm R$20 do dinheiro deles como patrimônio da instituição. Ou seja, em caso de calote de parte dos R$100 emprestados, há uma reserva de R$20 de dinheiro dos sócios para assumir a perda. A recomendação internacional é um mínimo de 8% para a Basileia. O Brasil já exigiu 11% no passado, porém a partir de 2019 passou a ser exigido 8%. O Sofisa apresentou no segundo trimestre de 2020 um índice de Basileia de 16,3%, representando um crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2019. Isso quer dizer que a alavancagem do banco diminuiu, ou seja, o risco ficou menor, pois agora o banco tem mais patrimônio dos sócios em relação ao seu dinheiro emprestado. Além disso, os 16,3% estão bem acima do recomendado no Brasil e no mundo, deixando o Sofisa em uma situação confortável, tendo como base esse indicador. Para finalizar, a maior parte dos investimentos do Sofisa, como CDBs, LCIs, LCAs, contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. O FGC funciona como um seguro em caso de falência de um banco. Se você possuir dinheiro em um banco e ele quebrar, o FGC vai te reembolsar todo o valor que você tinha investido nos produtos garantidos por ele até o limite de R$250 mil por banco. Isso acaba dando um conforto maior para os investidores na hora de investir em bancos menores. Nós temos um vídeo explicando mais detalhes sobre o FGC e quais investimentos são garantidos por ele, caso queira ver, vou deixar o link. Mas afinal, se o Sofisa é um banco seguro, por que eu acho que eles estão fazendo essa promoção? Na minha opinião, isso é uma estratégia de marketing para as pessoas conhecerem e divulgarem mais o banco. Depois que eles lançaram os investimentos com essas rentabilidades acima da média, passei a ver muita gente comentando e abrindo sua conta no Sofisa para investir lá. Mas e você? O que acha do banco? Você já possui conta lá? Conta pra gente aqui nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, clique no gostei para atingir mais pessoas. Se quiser receber mais conteúdo sobre investimentos, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço, eu só saio na alta.